A idolatria, meu amado, é algo terrível, visto é que a Bíblia diz que os idólatras ficarão fora. Porém, muitas das vezes nós que dizemos adorar a Deus, levamos a idolatria de brincadeira, sabia? Não levamos ela tão sério como deveríamos levar sério. Nós estamos falando sobre isso. Eu quero ler com você, escute, 1 Reis, capítulo de número 12, a partir do versículo de número, aleluia, 27. 26, diz assim: E Jeroboão disse no seu coração: Agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu Senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá. E eles me matarão, e irão mover novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: É demais para vós subirdes a Jerusalém. Eis que os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro pôs em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. Escute, houve a separação do reino. Roboão, filho de Salomão, assumiu uma tribo, porque ele colocou um jugo pesado sobre o povo, manteve o que o seu pai fez no final do seu reinado e ainda pesou mais ainda para manter aquela vida. Mesmo tendo recebido o conselho dos anciões para não fazer isso, ele seguiu o conselho dos seus amigos mais novos. Então o povo seguiu a Jeroboão, 10 tribos, e havia sido profetizado que isso aconteceria, porque isso vinha da parte do Senhor. Só que Jeroboão, quando estava lá onde ele edificou, né, o altar, e edificou o seu povo, a cidade, lá em Siquém, ele começou a pensar, e a Bíblia diz que ele pensou no seu coração o seguinte: olha, esse povo tem que subir uma vez por ano a Jerusalém, porque era a ordem de Deus, eles tinham que ir lá para adorar a Deus, sacrificar ao Senhor, era o culto deles. O culto deles tinha que ter sacrifício e entrega. E ele falou: se esse povo voltar lá, eles vão ficar com o Roboão. Então eu preciso fazer alguma coisa. Qual foi a ideia que ele teve? A ideia mirabolante, a ideia extraordinária que ele teve? Eu vou construir deuses e vou dizer para esse povo: para que em Jerusalém adorar e sacrificar? Aqui estão os deuses que nos tirou do Egito. Ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um num lugar, outro no outro lugar. Ora, nós já sabemos o que aconteceu lá em Êxodo, quando Arão fez o bezerro de ouro e Moisés desceu do monte, quebrou, Deus ficou furioso e destruiu o povo. O que aconteceu ali? Levou o povo à idolatria, a adorar algo que não era Deus. E o povo foi, coitado, achando que estava certo. Então nós precisamos entender algumas coisas. Por exemplo, qual é o significado da idolatria? A palavra idolatria. Então escute, preste atenção. A palavra idolatria significa culto a ídolos. Só que não é só culto a ídolos, porque se fosse assim, eu e você que servimos a Deus, nós não cultuamos ídolos. E outros cristãos também não cultuam ídolos. Então nós não cairíamos nessa armadilha de Satanás. Mas a idolatria vai além de cultuar um ídolo, porque você precisa entender do que é um ídolo. Às vezes nós achamos que ídolo é apenas algo feito, uma imagem feita de barro, a imagem de alguém. Não, é mais que isso. Então essa palavra, ela vem do termo grego idolatria. Idolatria, que é a formação de 2 palavras, eidolon e latreia. Então a idolatria vem do termo grego, que é formada por 2 palavras, eidolon e latreia. E aí você precisa entender o que significa isso. Eu estou colando aqui porque é difícil lembrar tudo. Então a primeira palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver,
perceber com os olhos, conhecer ou saber a respeito, sobretudo transmitindo a ideia de olhar para algo e saber por ver. Sabe, as crianças brincam muito com o amigo imaginário. Ah, o meu amigo imaginário, conversa, abre o coração, fala. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque muitas das vezes é nessa fase que o diabo entra para colocar uma depressão no coração de uma criança, para colocar uma enfermidade, para mexer com a mentezinha fraca da criança e ela crescer doente, né? A sua vida toda, até encontrar com o Cristo que vai libertá-la. A segunda palavra é latreia, significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. Então, perceba, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. Materialização de objetos fabricados pelo próprio homem. E aí você pensa em coisas lá fora, não dentro da igreja. Tem muitos objetos, já teve caneta ungida, feijão de 1 milhão, rosa que cura, sal milagroso. Sabe? Arca, você levar para casa e vai cuidar e vai fazer tantas coisas que nós colocamos a fé nelas. E as pessoas passaram a adorar lenço ungido. Ah, mas isso é só para atrair, é só para despertar. Não, o que vai despertar a fé no nosso coração é a palavra pura de Deus. Que ela não vai tomar o lugar de Deus. Então nós temos que entender isso. Aí vem a pergunta, então, pastor, o que é um ídolo? É apenas uma imagem de escultura? Será que ídolo é apenas uma imagem de escultura, meu irmão? Será que é isso? Se fosse, muitos cristãos não estariam envolvidos na idolatria. Se o ídolo fosse apenas uma imagenzinha de escultura que você carrega, feita de gesso, que pode cair e quebrar, ou de madeira, o cristão não estaria envolvido na idolatria, ou preso na idolatria. Mas não. Então, apesar da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar uma imagem. Vai além disso, irmão. Você já imaginou se Jesus viesse na época que existisse a fotografia? E alguém conseguisse fotografar Jesus? Quantas pessoas se prostrariam diante de um retrato? Já se prostram diante de uma pintura feita de um homem de pele clara e olhos azuis, que não tem nada a ver com o Cristo, com o seu, com o meu, com o nosso Cristo. Qualquer coisa, meu irmão, pode se tornar um ídolo para o homem caído no pecado. Qualquer coisa. Até para aqueles que estão na igreja, que se dizem salvos. Por exemplo, um estilo de vida. A pessoa pode adorar o estilo de vida que ela tem, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, filosofias humanas como o naturalismo, o humanismo e o racionalismo, práticas ocultas e espirituais, entre tantas e tantas outras. Sabe, uma celebridade, um pastor top, de linha top 10, que vive aparecendo na internet, que ninguém questiona o que ele fala, ninguém examina o que ele fala, porque o que ele fala é verdade. Então ninguém vai atrás saber, não faz como os iberianos para examinar a palavra, para ver se é ou se não é. E passo a adorar cegamente essas pessoas, cantores gospels, pregadores, missionários, reveladores. As pessoas adoram essas pessoas a ponto de nem acreditar quando elas cometem erros e pecados. Ficam tão cegas porque a adoração, a idolatria faz você ficar cego, meu irmão, nos cega. Então a idolatria é um perigo e Roboão faz o quê? Ele cria, ele constrói 2 objetos, 2 bezerros de ouro.
para que o povo venha adorar e não vá à casa de Deus adorar, aonde Deus havia determinado. Eu não estou dizendo que você tem que vir aqui na COF adorar a Deus, não é isso que eu estou dizendo, porque Jesus já falou, vem a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, aonde quer que esteja, porque adoração é o estilo de vida. Sabe, quando eu era do mundo perdido, eu andava com um patuá. Eu achava que aquele patuá me protegia, porque foi um santo, entre aspas, que me deu. E disse que enquanto eu tivesse com aquele ia me proteger. Portanto, eu levei 11 tiros com aquele patuá no bolso. Ah, mas você não morreu não, não morri. Mas não foi por causa do patuá, eu não morri porque a boa mão de Deus estava sobre a minha vida, me guardando, para me dar a oportunidade de ouvir o Evangelho genuíno e verdadeiro e crer num Deus grande, tremendo e poderoso. Sabe, meu amado, minha amada, nós precisamos despertar, nós que servimos a Deus. Roboão está ali com medo de perder o povo. Eu vou continuar falando sobre isso, porque o assunto é extensivo e a gente precisa entender e despertar, amado. Viemos conversando, eu e a pastora, na volta das nossas férias, falando sobre o sistema e a engrenagem. E ela falou uma coisa muito tremenda. Tem gente que está no sistema, e quem está no sistema tem como sair. Mas quando você que está no sistema já faz parte da engrenagem, é difícil sair. Porque você já está tão envolvido naquele sistema que você se tornou parte daquela engrenagem e faz aquele sistema rodar. Então você está ali, você está envolvido, você não tem como sair mais. Você já foi totalmente envolvido. Sabe, tem muitas pessoas que adoram imagem, que tem imagem, carrega imagem para cá, carrega imagem para lá, pessoas boas de coração, mas elas falam, não, mas eu não adoro essa imagem. E a cegueira é tanta que elas estão carregando, se prostram diante dela, oram e pedem a ela, mas dizem que não estão adorando ela. Não estou aqui, amado, falando mal de A, de B, nem C, estou falando o que diz a palavra. Jeroboão constrói 2 bezerros, para que o povo não saia dali e volte a Jerusalém para adorar a Deus, como era a ordem do Senhor, mas fique ali preso a ele no seu reinado. E essa é a ruína dele. Nós vamos ver mais para frente que, além disso, ele levanta sacerdotes que não eram da tribo de Levi, e é um outro pecado. Mas agora eu quero orar com você e pedir que o Espírito Santo toque em nosso coração e abra a nossa mente, o nosso entendimento para essas coisas. Bendito Deus, Pai Santo, amado, te louvamos e te glorificamos, porque Tu és Deus poderoso sobre toda a terra. Muito obrigado. Abençoe o meu irmão, minha irmã. Senhor, abre o nosso entendimento, a nossa compreensão para essas coisas, para que nós não fiquemos enganados, Senhor, com todas elas, mas possamos despertar para aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Amém. Meu amado, olha, beijo no seu coração, Deus te abençoe. Bom dia, vida para você.